Prova Senador Canedo, profissional da educação, aplicada pelo Centro de Seleção. Questão 42, um tempinho para quem quiser pausar, printar e tentar responder. Para Hoffmann, 1998, página 49, permanecer na escola é um direito da criança e um compromisso da escola e de toda a sociedade em trabalhar nesse sentido. Essa permanência deve garantir a todas as crianças muito mais do que o assistencialismo, a caridade da merenda e a outros cuidados com a sobrevivência. Deve-lhes garantir a cultura, o conhecimento, a competência necessária para ascender a outras séries e graus, assim como a outro nível social e profissional. Isso só poderá acontecer se a escola se responsabilizar por, letra A, processos pedagógicos exigentes e emancipatórios. A alternativa correta é a primeira, é o que a Hoffmann preconiza, que o processo pedagógico deve ser exigente, deve ensinar com qualidade, avaliar com qualidade e ser emancipatório, ou seja, servir para contextualizar e preparar o aluno para a realidade da sociedade em que ele está inserido. Letra B, por atividades pedagógicas complementares e compensatórias? Não pode ser. Isso não vai ser o suficiente para que ele tenha ascensão. Letra C, pelo acesso à segurança alimentar e física? Também não vai ser o suficiente. Precisa mais que isso. Letra D, por um projeto escolar de classificação meritocrática? Também não. Então notem que para que o aluno tenha a ascensão a um nível mais elevado, é necessário o quê? Processo pedagógico exigente e emancipatório. Dando continuidade, veremos a questão número 43, também Jussara Hoffmann, autora que já avaliamos e estudamos, pontos e contrapontos do pensar ao agir em avaliação. Um tempinho para quem quiser ler e tentar responder, printar o vídeo. Questão 43. Segundo Hoffmann, 1998, estimular educandos e educadores a discutir ideias sobre o objeto do conhecimento deveria ser a finalidade primeira da educação. A concentração de esforços dos professores, entretanto, na testagem da aquisição dos conceitos transmitidos por eles, em detrimento da abertura do diálogo em sala de aula, parece ser reveladora de uma educação que não persegue a evolução do pensamento do professor e do aluno a respeito do objeto do conhecimento. Então, questão 43, nessa linha de análise, o mais importante para o educador investigar enquanto avalia a aprendizagem do aluno seria, letra A, identificar se os conhecimentos transmitidos foram corretamente assimilados? Errado. Então, qualquer questão que apareça em qualquer prova do centro de seleção, essa palavra ela é inaceitável. Transmitir conhecimentos. Jamais essa palavra deve ser utilizada em contexto, em banca de concurso, principalmente em se tratando do centro de seleção, porque o professor não transmite o conhecimento, ele é um mediador, ele é um facilitador da aprendizagem. Letra B, observar se o aluno está adaptando às novas rotinas escolares? Também não. Não é só adaptando às novas rotinas escolares ou aos conhecimentos. Outra palavra que jamais é aceita pelo centro de seleção da UFG. Letra C. Certificar-se de que o programa oficial está sendo cumprido integralmente de acordo com o previsto? Também não. Cumprir o programa oficial não vai estimular os educandos, os educadores a discutir ideias sobre o conhecimento. Letra D. Analisar como o aluno chegou a uma resposta ao invés de verificar se ele encontrou a resposta certa. Então essa é a alternativa D. O que a Jussara Hoffmann preconiza é analisar como o aluno chegou à resposta, ao invés de verificar se ele encontrou a resposta certa. Ele respondeu errado. Como ele desenvolveu esse raciocínio errado? Ele respondeu meio certo. Como ele desenvolveu esse raciocínio? Então essa seria
a ideia da Jussara Hoffmann. Então aqui é a letra D. Na sequência, viremos a questão número 44. Continuando. Para quem quiser pausar, questão bastante simples. As concepções de sociedade e educação que o educador constrói ao longo da sua formação e da sua prática repercutem o modo como ele ensina e avalia os seus alunos. Assim, ao vincular a avaliação ao processo de ensino-aprendizagem, ao planejamento escolar, ao currículo e aos objetivos educacionais que se deseja atingir, tendo em vista o pleno desenvolvimento do educando, a avaliação terá um caráter predominantemente, letra A, classificatório? Não. Letra B, formativo, verdadeira, alternativa B. Então, letra C, quantitativo, também não. Letra D, somativo, também não. Então, avaliando com calma, é a letra B, formativo, porque quando você considera a avaliação do processo ao planejamento escolar, ao currículo, os objetivos que se deseja atingir, tendo em vista o pleno desenvolvimento do educando, é uma avaliação com um caráter predominantemente formativo. Questão simples que não demanda muitos comentários. Na sequência, veremos a questão número 45. Notem que essa prova caiu todas as questões. Eu estou fazendo já esse movimento aqui de propósito para que possamos avaliar que todas as questões sobre avaliação não caiu salteada na prova, mas na sequência. Questão 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Então, notem que foram 6 questões versando sobre avaliação. E aí, com as ideias da principal autora, Jussara Hoffmann, a 45. Os conceitos ou as notas exercem um papel central no processo escolar, pois a avaliação vai definir a possibilidade ou não do aluno de prosseguir seus estudos nas séries seguintes. Tornam-se assim fins em si mesmos e passam a ser alvo perseguido pelo aluno com vistas à aprovação, enquanto a aprendizagem propriamente dita fica comprometida nesse processo. É em busca das notas que são geradas tensões e ansiedades nos alunos e sobretudo, nos períodos destinados às provas que se observa a centralidade da avaliação no cotidiano escolar. Essa realidade tem origem e desenvolvimento na escola tradicional. Então, de cara, já vemos aqui que é a letra A. Porque as notas têm o papel de aprovar ou reprovar e é um fim em si mesma, basta a nota da prova. Escola nova não faz isso. Escola progressista também não. Construtivista também não. Questão simples que não demanda muitos comentários. E na sequência, veremos a questão número 46. Tempinho para quem quiser pausar o vídeo e tentar responder. Na elaboração de itens de prova, é comum os professores proporem um contexto para que o estudante situe o conteúdo abordado no decorrer dos estudos em classe. Pode-se também propor um bom texto ligado ao assunto tratado na questão, possibilitando ao examinando buscar dados no texto e a partir deles responder a questão. Esse tipo de questão também possibilita utilizar informações de fontes variadas, tais como textos literários, jornais, revistas, almanacs, sites da internet, tirinhas ou
até mesmo textos de outras áreas do conhecimento, possibilitando o diálogo com outros conteúdos do currículo. Instrumentos avaliativos com essas características fazem parte de uma ação pedagógica predominantemente, letra A, disciplinar? Não. B, fragmentada? Não. C, hierárquica? Não. D, integradora. Então, a alternativa que atende, embora a comanda não cite nenhum autor, é a integradora, porque ele fala de várias opções, ó. Também possibilita utilizar informações de jornais ou texto do professor, possibilita o diálogo com outros conteúdos do currículo, é a avaliação integradora. Isso é uma questão simples, que não demanda muitos comentários. Vamos agora para a questão número 47. Então, relembrando que estamos respondendo uma prova, senador Canedo, na qual houve uma sequência, são 7 questões, a questão 41 já respondemos anteriormente, que versa sobre a LDB, a avaliação na LDB, e aqui estamos respondendo de alguns autores. Quem quiser printar ou pausar o vídeo. Na definição e elaboração de instrumentos avaliativos, é preciso observar alguns cuidados para que a avaliação possibilite ao professor analisar se seus objetivos foram alcançados e como os estudantes estão se envolvendo com os conteúdos trabalhados, para que os momentos destinados à avaliação também constituam novas oportunidades de aprender. Os instrumentos avaliativos precisam ser planejados. Então, notem que aqui a própria comanda já nos fala sobre a avaliação também constitui oportunidade de aprender. Então, ou seja, a prova é um momento privilegiado de estudo. Um pouco da leitura do Vasco Moreto. Letra A. De modo a coordenar adequadamente os conteúdos e o tempo destinados às provas, evitando-se que alguns alunos as terminem antes do prazo estipulado? Não pode ser essa questão, porque o professor não vai pedir isso. Letra B. De forma coerente com o modo como as aulas são ministradas, evitando-se que haja uma ruptura entre processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Letra B. Então, um pouco daquilo que vimos no Vasco Moreto, de forma coerente, a prova precisa ser elaborada e com o modo como as aulas são ministradas, evitando que haja alguma ruptura entre o processo de ensino-aprendizagem e avaliação. Então, o modelo que a aula foi trabalhada, que foi dada, deve ser mais ou menos o modelo de avaliação. Letra C. De modo a garantir cientificidade do processo. Pelo começo, já dá para saber que não. Essa palavra cientificidade não vai garantir a aprendizagem. Letra D. De maneira uniforme, padronizada? Também não. Então vejam, a questão é simples, que pela leitura aqui do inicinho, do princípio da opção, já dá para saber que é incorreta. Então, o importante aqui é sabermos que a letra B é a que melhor atende.